Sr. Presidente, cumprimentar os Srs. Deputados e a Sra. Reitora Maria Lourdes Rodrigues e a sua assessora. Nós estamos aqui hoje por causa do requerimento que o PSD apresentou e que mereceu a aprovação unânime desta Casa e tendo em conta as enormes dúvidas que foram levantadas relativamente ao financiamento ao ISCTE autorizado pelo Ministério das Finanças, quando João Leão era Ministro das Finanças e tinha uma grande responsabilidade nesta matéria, inclusivamente porque no momento em que esse financiamento foi autorizado não havia delegação de competências na Secretaria de Estado de Orçamento. E, portanto, este é um facto que deve ser relevado. Esse despacho de delegação de competências aparece apenas no dia em que o Orçamento de Estado para 2022 foi chumbado, no dia 28 de outubro de 2022. Dos esclarecimentos disponibilizados pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, nós temos uma cronologia dos eventos. No dia 15/10 há um pedido de celebração de um contrato plurianual, feito pelo ISCTE. No dia 23/10 a DGES diz que não há enquadramento legal para o mesmo. No dia 30/10 o Sr. Ministro emite um despacho dizendo que talvez se pudesse financiar. E aqui temos a primeira contradição relativamente àquilo que o ISCTE colocou no seu site, aquelas perguntas e respostas frequentes sobre este processo, quando diz que foi o Ministro que autorizou a disponibilização de 5,2 milhões de euros ao ISCTE. Ora, isso não é verdade, porque aquilo que o Ministro faz é enquadrar o interesse do projeto, submetendo depois, numa data posterior, nomeadamente no dia 1 de fevereiro de 2021, ao Ministério das Finanças para que pudesse ser usada a tal verba que constava a dotação centralizada do Ministério das Finanças. Portanto, há aqui uma primeira incongruência com aquilo que o ISCTE tenta explicar neste processo que suscita tantas dúvidas. A DGES voltou a analisar, depois deste despacho do Sr. Ministro, de 30/10, o processo, dizendo que não existe enquadramento legal para o mesmo. Também o Instituto de Gestão Financeira da Educação, em 29 de janeiro de 2021, deu um parecer negativo, mas não se opunha à utilização, se esse fosse o entendimento do Ministério das Finanças, da tal verba centralizada do Ministério das Finanças. E no dia 1 de fevereiro temos então a tal remessa para o Ministério das Finanças por parte do Sr. Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior e no dia 15 de julho, quando a Sra. Secretária de Estado do Orçamento não tinha delegação de poderes, é autorizado por esta e pelo Ministro do Planeamento, nos termos da portaria de 2017, a portaria 138 de 2017, é autorizada a reafetação de verbas e a disponibilização deste montante. E a primeira questão que eu gostava de levantar, feito este enquadramento, é que o ISCTE candidatou-se a um projeto com fundos comunitários quando não tinha as verbas suficientes para se poder candidatar ao mesmo. E, portanto, a minha questão, e que inclusivamente o ISCTE reconhece nos documentos que foi enviando ao Ministério da Ciência, reconhece, por exemplo, que não reunia as condições para o financiamento da contrapartida nacional, que representa 60% do total de investimento, no valor de 7,5 milhões de euros, que existem grandes dificuldades ao seu financiamento por fundos próprios do ISCTE e, portanto, a pergunta que se coloca é, se o ISCTE estava com a corda na garganta, como é que se candidatou a um projeto desta envergadura sem ter garantido o financiamento necessário? Isto é, digo eu que não tinha garantido, porque a primeira questão que se deve colocar é se existiu algum compromisso, desde o momento em que o projeto com fundos comunitários foi aprovado por parte de qualquer um dos ministérios ou representantes do Governo, no sentido de aprovar esse mesmo projeto. Porque os parceiros internos do Ministério foram, como já disse, sempre negativos. E se houve compromissos, de quem? E de que Ministério é que foram esses compromissos? Depois também gostava de perceber quando é que foi convidado o Dr. João Leão. A Sra. Reitora disse publicamente que ele foi convidado no seguimento, ou pelo menos o convite surgiu no seguimento de uma reunião que ele requer ao ISCTE para dizer que ia deixar o Ministério das Finanças ou algo do género e, portanto, queria estar disponível para voltar à instituição e eu gostava de saber exatamente quando é essa data, porque não é normal que um Ministro cesse funções, o Ministro das Finanças cesse funções e 2 ou 3 ou 4 dias depois está no ISCTE com um lugar de vice-reitor, com a responsabilidade do Centro de Valorização e Transferência de Tecnologia, apesar de o ISCTE depois ter alterado as informações que tinha no seu site, dizer que afinal não era ele que ia ficar responsável por esse projeto, era outra pessoa. Gostava que também nos explicasse essa matéria. E perguntar muito transparentemente, também para terminar, estou no limite do tempo,
se não acha que há um conflito de interesses claro de um Ministro das Finanças ou o seu Ministério ter autorizado uma verba de 5,2 milhões de euros beneficiando o ISCTE, quando ainda era Ministro e quando depois vem a transitar para esse ISCTE como Vice-Reitor, alegadamente para gerir este centro de valorização, mas depois já não é para gerir, porque o ISCTE diz que afinal já não é o Dr. João Leal que iria gerir esse dossiê. E, portanto, não há um conflito de interesses, quanto mais não seja moral, não há um conflito de interesses. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu passo de imediato a palavra à Sra. Professora Maria de Lourdes Rodrigues, reitora do ISCTE, para responder ou comentar. Muito bem, queria cumprimentar os Srs. Deputados, Sr. Presidente da Comissão de Educação, e agradecer a todos esta oportunidade de esclarecer as dúvidas legítimas sobre um processo de financiamento para investimento ao ISCTE. Eu gostava de começar por dizer o seguinte: o ISCTE celebra este ano 50 anos. São 50 anos de uma instituição inovadora que contribuiu de muitas formas para o progresso, a modernização e o desenvolvimento do país e em nenhum momento da sua história foi privilegiado, beneficiado por governo nenhum. Se o ISCTE deve alguma coisa a alguém, é aos seus professores, aos seus investigadores, aos seus funcionários, aos seus estudantes que não beneficiam da ação social. Se alguma coisa o ISCTE deve a alguém, é ao seu corpo, à sua comunidade, presente e passada. Por estes 50 anos de enorme progresso, não deve favor nenhum a membro nenhum de governo nenhum. E vou mostrar porquê. Aliás, se alguma coisa tem acontecido ao ISCTE, é ser prejudicado, é ser discriminado negativamente no seu financiamento público. Desde 2009 que a Lei de Financiamento Público, a aplicação da fórmula, não é aplicada, as dotações públicas para as universidades e para as instituições de ensino superior mantêm-se em 22 nos níveis de 2010, apesar de o número de alunos só de primeiro e de segundo ciclo ter crescido em 12%. Há hoje no sistema mais 30 mil alunos, sendo o financiamento igual ao de 2010 em termos absolutos. Isto significa que instituições como o ISCTE, em que o número de alunos cresceu 72%,